Boa noite, gente. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento. É o momento mais importante do nosso culto, porque é a ocasião em que Deus fala conosco. Nós falamos com Deus até agora, cantamos para Deus, oramos a Deus, mas nós acreditamos na igreja que quando a palavra de Deus é pregada por quem quer que seja, e esse mensageiro é fiel às Sagradas Escrituras, é Deus quem fala. Então que ouçamos a voz de Deus nessa noite mais uma vez, e com temor e tremor a gente vai abrir a santa palavra dele para ouvi-lo, e apenas ouvi-lo, que todas as distrações, que todos os obstáculos que existem em mim e em vocês caiam por terra nesse momento, para que a palavra dele encontre uma terra boa no seu coração e no meu coração nesse momento, em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui para que você ouça essa mensagem que ele preparou para o seu coração. Então fale com ele nesse momento e peça para que seu coração esteja aí bem aberto e receptível à palavra dele. Amado e querido Deus, mais uma vez, a nossa oração é para que o Senhor desvende os nossos olhos, a fim de compreendermos a beleza da Tua palavra, sermos por ela confortados ou confrontados, o que seja, mas que ela cumpra o propósito do Senhor na nossa vida. Age, Deus, livremente entre nós, pela ação poderosa do Teu Espírito, porque é Ele quem convence, é Ele quem quebranta, é Ele quem muda, é Ele quem converte, é Ele quem dá nova vida. Então, por favor, se é do Teu agrado, tem compaixão de nós e muda-nos mediante a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, hoje no capítulo 2, para você que é novo aqui na Joy, nós estamos numa série de mensagens baseadas na carta de Paulo aos Efésios, e nós estamos chamando essa série de mensagens de raízes, porque nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios tudo que nós precisamos saber como igreja, tudo, absolutamente tudo. Vários assuntos aqui são tratados pelo apóstolo Paulo e são de suma importância para a vida da igreja. Por exemplo, Efésios capítulo 2 apresenta o evangelho de forma completa. É muito interessante, porque Efésios capítulo 2 mostra do que nós fomos salvos, como nós fomos salvos e para que nós fomos salvos. É o evangelho de A a Z, não é por menos que nós estamos conversando a partir dessa carta e falando que são as raízes da nossa fé, os fundamentos da nossa fé. É o evangelho de A a Z, está aqui. Por que é importante nós conversarmos sobre esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios? Porque muitas vezes nós estamos há um tempo na igreja e não sabemos por que nós precisamos de salvação. Uma coisa básica e elementar. Talvez você esteja aqui na Joy, vindo há algum tempo, e quando nós falamos de salvação e convidamos pessoas a se arrependerem dos seus erros e caminharem para os braços de Jesus, muitos podem se perguntar, talvez você, mas por que eu tenho que ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Por qual razão? Então, Efésios capítulo 2 vai nos apresentar do que nós somos salvos, ou por que nós precisamos de salvação, como nós somos salvos e para que nós somos salvos. Hoje nós vamos nos concentrar apenas no porquê nós fomos salvos, ou do que nós fomos salvos, nos 3 primeiros versículos de Efésios capítulo 2. Então eu chamo sua atenção para o versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então está aqui já a constatação do estado, da condição espiritual da humanidade. A condição espiritual de todos nós é essa: morte. Morte. Você pode pensar, mas como assim? Morte, eu estou vivo, eu respiro, eu vejo, eu ando, eu decido, eu sou religioso, eu creio em Deus, eu vou à igreja. Como que eu posso estar morto ou espiritualmente morto? O que o apóstolo Paulo quer dizer
com isso? Rapidamente, Paulo está dizendo que o pecado trouxe morte espiritual. A partir do momento que a humanidade tomou a decisão pelo rompimento com o Criador, a morte entrou na história. Então, assim, o pecado nos desconectou da fonte da vida, que é Deus. Esse é o nosso estado desde sempre. E a gente vai ver um pouco mais à frente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E se nós estávamos mortos, morto não fala, morto não vê, morto não anda, morto não tem vontade, morto não faz nada. O que Paulo quer dizer com isso é que nós, estando mortos, não temos nenhuma capacidade de salvar a nós mesmos. É impossível, porque nós estamos mortos. Agora, além da morte espiritual, o pecado, ou seja, a decisão de viver a revelia de Deus, de dar as costas para Deus, de viver do nosso jeito, não do jeito de Deus, de sermos seres autônomos, trouxe também escravidão espiritual e não apenas morte espiritual. Uma escravidão imposta por 3 forças poderosas que agem na história, que agem na humanidade. Eu quero conversar com vocês e me concentrar nessas forças espirituais que escravizam pessoas e que talvez estejam escravizando gente aqui hoje, no nosso meio. Elas são muito conhecidas. Elas são o mundo, o diabo e a carne. São as 3 mais poderosas forças que escravizam pessoas hoje. E a gente vai olhar para cada uma delas. Primeiramente, a gente vai analisar essa força conhecida como mundo. Paulo se refere a essa força chamando-a de mundo. Olha o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, assim, mundo aqui não é a criação, não são as coisas, a natureza, as pessoas, o céu, os oceanos, não. Mundo aqui é um sistema de crenças, ideologias, filosofias e práticas que estão em oposição à vontade de Deus e que, assim, agem na sociedade, na nossa sociedade, no nosso tempo, através de várias coisas. Então, esse sistema anti-Deus, de crenças, pensamentos, ideologias, filosofias e práticas, atuam, por exemplo, através de leis, atuam através da literatura, através da imprensa, através da política, através da arte, através da música, através de influenciadores digitais, através das mídias sociais. Então, esse mundo, esse sistema rebelde, que se opõe aos princípios e valores da palavra de Deus, isso aqui se manifesta de diferentes formas na sociedade. Não é por menos que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, chama esse mundo de mundo tenebroso. Esse é o rótulo para esse sistema no qual nós estamos vivendo hoje. Esse espírito que paira na sociedade. E tem vários tentáculos por aí. Veja bem, muitos seguem o curso desse mundo, porque é uma força poderosa. O mundo exerce uma força, uma influência poderosa, e muitas pessoas simplesmente seguem o curso desse mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou dessa cidade linda chamada Santos, nascido e crescido em Santos. E quando nós éramos pequenos, minha mãe está aqui, nós íamos muito para a praia. E lá, as praias de Santos, né?
quando você vai, você encontra muitas barracas. Não sei se em outras praias tem esse costume. Barracas onde você pode ter mesas, cadeiras, guarda-sóis, tudo à sua disposição. Basta você consumir nessas barracas. E geralmente elas são coloridas. Então assim, quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, nós íamos para a água, os nossos pais ficavam ali nas barracas, a gente sabia qual era a barraca, a cor da barraca, algumas têm bandeiras grandes até hoje, né? E a gente ia para a água. Só que a gente sabia, a gente estava na água e a gente sabia onde os nossos pais estavam localizados. Problema, e por isso que muitas crianças se perdem em várias praias, né? Não só lá em Santos. À medida que nós estávamos brincando, curtindo, né? Nós éramos gradativamente levados pela correnteza. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora brincando dentro da água. Quando nós saíamos da água e nós olhávamos para frente, aquela barraca vermelha com a bandeira grande já não estava mais à nossa frente. E aí que as crianças se perdiam. E muitas vezes nós saíamos e ficávamos desesperados. Por quê? Porque nós éramos levados pela correnteza. Bem, se você está dentro desse mar chamado mundo, vamos considerar o mundo como um mar com uma correnteza forte. Essa é a ideia. E se você está dentro desse mar, desavisado e despreparado, você não tenha dúvidas que você vai ser levado por essa correnteza cultural que vai gradativamente empurrando você para longe de Deus e para longe dos princípios e valores da palavra de Deus. E com o tempo você vai achando aquelas coisas que não são normais diante dos olhos de Deus, como normais. Você vai considerando o pecado menos agressivo, menos ofensivo, menos problemático, menos pecaminoso, porque sem perceber, sem ter ciência, você foi sendo empurrado por essa correnteza cultural. E se isso acontece conosco, com adultos, imagine os nossos filhos. Por vezes, nós deixamos os nossos filhos brincarem nesse oceano cultural, desassistidos, e eles vão gradativamente, paulatinamente se afastando dos valores e princípios da palavra de Deus. O mundo exerce uma força poderosa em nós, que nós não vemos, mas exerce. E aí nós passamos a pensar, peraí, qual o problema disso? Porque todo mundo faz, todo mundo assiste, todo mundo tem, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Quando acontece isso é porque você já foi submerso nesse mar cultural, com essa correnteza maligna que vai empurrando você e a sua família para longe de Deus. Agora, e a resposta que eu sempre dou para quem me pergunta isso, mas geralmente os filhos, né? Mas pai, todo mundo faz, qual o problema? A questão é uma só, você não é todo mundo, você não é todo mundo, não é? Você não anda mais segundo o curso desse mundo, está aqui no texto, olha para o texto de novo, Paulo diz, nos quais o quê? Andastes, outrora, segundo o curso deste mundo. Então assim, eu sei que todo mundo faz, todos os adolescentes fazem, todos os jovens fazem, todas as pessoas fazem e não vem problema, mas você não é todo mundo. Você está no mundo e você não deve sair do mundo. O projeto de Deus não é tirar você do mundo. Deus não quer que você se torne um cristão, discípulo de Jesus, estranho, esquisito e alienado de tudo. Jesus orou ao Pai e não pediu para o Pai tirar os seus discípulos do mundo. Muito pelo contrário, Jesus queria que os seus discípulos estivessem no mundo. Porque a igreja é a luz do mundo. Conquanto Deus não queira tirá-la do mundo, Ele quer tirar o mundo de você. Porque somente a partir do momento que você vive, nada
contra essa correnteza que você vai fazer diferença no mundo. A igreja não vai fazer diferença no mundo sendo igual ao mundo. Então vamos trazer o mundo para dentro da igreja. Vamos nos parecer com o mundo, porque o mundo será atraído por nós. Não! Não! As igrejas que tentaram flertar com o mundo, se parecer com o mundo e aceitar o que o mundo aceita, chamar de normal o que o mundo chama de normal, hoje estão morrendo nesse país. Estão morrendo. Mas a lógica foi a seguinte: não, nós precisamos dizer sim àquilo que a cultura está dizendo sim, porque se nós fizermos isso, a igreja vai crescer, nós vamos atrair o mundo para a igreja, e pessoas se converterão. Errado, porque a igreja não faz a diferença no mundo sendo igual ao mundo, a igreja faz a diferença no mundo vivendo uma vida contrastante e contracultural, é luz, faz diferença. E assim, é só vivendo na direção oposta dessa correnteza cultural que você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Eu não coloquei aí, mas eu vou citar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida, ser abençoado pela vontade de Deus, você tem que tomar a decisão de aceitar o desafio de ter uma vida contracultural, porque não é fácil. Não é fácil. Agora, segunda força que escraviza o ser humano, eu chamaria de diabo, Satanás, inimigo. Olha o versículo 2 ainda. Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É óbvio que Paulo está falando aqui de Satanás. Nós não podemos superestimar a ação do diabo. Igrejas erram quando começam a ver o diabo em tudo. Mas nós não podemos igualmente subestimar a ação do diabo. Igrejas erram porque não veem o diabo agindo. Paulo falou do curso desse mundo, certo? Dessa correnteza cultural que nos afasta de Deus. Desse sistema de crenças e pensamentos e filosofias e ideologias anti-Deus, que nos desconectam da vontade do Criador. Mas por detrás, ele está dizendo aqui, por detrás do curso desse mundo, há uma mão invisível, maligna, demoníaca, que faz com que essa correnteza seja avassaladora. Então Satanás está agindo nos bastidores desse mundo. Esse mundo não é neutro. Nós falamos do Estado laico, e eu agradeço a Deus pelo Estado laico, não sou contra o Estado laico. Mas muitas vezes a gente pensa no Estado laico como um Estado religiosamente neutro, não é. Ou uma sociedade secular, não é. Nós estamos numa sociedade profunda e altamente religiosa. E por detrás da sociedade que nós temos diante dos nossos olhos, há um poder maligno que age, não é por menos que o apóstolo João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, disse: esse mundo jaz no maligno, porque nos bastidores dos parlamentos, nos bastidores dos filmes, nos bastidores dos livros, nos bastidores de diversos setores da sociedade, existe um poder espiritual maligno que age. Então essa correnteza cultural, ela não é capitaneada simplesmente por homens e mulheres irreligiosos, não religiosos, ateus, não. O que nós temos diante dos nossos olhos é todo um sistema muito bem orquestrado pelo inferno.
E se a gente não abre os nossos olhos diante da nossa real batalha, eu sempre digo isso, nós vamos lutar com as armas erradas, as nossas lutas. Veja, a Bíblia chama Satanás de príncipe, o príncipe da potestade do ar. É um termo que evoca autoridade, que invoca poder, que invoca força. E ele tem domínio sobre a potestade do ar. No grego aqui, a gente poderia traduzir como poderes aéreos. Literalmente, poderes aéreos. Você fala, por que poderes aéreos? Potestade do ar. Porque essas forças malignas, esses seres espirituais do mal, eles são invisíveis como o ar, mas eles estão por toda parte. E Satanás é o chefe deles, é o mestre deles, é o senhor deles. E o que o diabo com essas forças faz? Ele atua de diferentes formas, eu diria. Olha o texto. Do Espírito que agora atua. Ele atua de formas diferentes. Eu citaria aqui, por exemplo, o fato, e eu sempre digo isso, antes das pregações, que quando nós estamos comunicando a palavra de Deus, não estamos num processo comunicacional normal. Não é. Porque Jesus contou uma parábola do bom semeador, vocês se lembram? Parábola do semeador. E ele disse que algumas sementes caem num determinado solo. Vêm os pássaros do céu e tiram essa semente do solo. E ele relacionou essa ação dos pássaros com as sementes à ação do diabo, que tira a semente do evangelho do coração das pessoas. Do coração das pessoas, não dos ouvidos, do coração. Jesus diz. Por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás faz isso, ele cega. A pessoa ouve, a pessoa vê, mas ela não escuta de fato. Ela não consegue enxergar, ela está cega por quê? Porque é uma força espiritual a cegando, endurecendo o coração dela. Então Satanás cega, ele ensurdece, ele atua, ele escraviza, ele oprime, ele pode até possuir pessoas, assumir o controle das várias dimensões do ser humano, das suas várias habilidades, sejam elas físicas ou psicológicas, mentais, que é a possessão demoníaca. Ele pode fazer isso? Claro que pode. É porque a gente sempre olha para a possessão demoníaca sob o prisma do gadareno. Eu não sei se vocês estão familiarizados, todos vocês, com alguns textos da Bíblia, algumas histórias, mas a história do gadareno, contada lá no Evangelho de Marcos, é um camarada que estava possuído pelo diabo, por uma legião de demônios, e ele fica assim, desumanizado, bestializado, todo ferido, acorrentado, com uma força descomunal, parecia um bicho. Então a gente olha muitas vezes para a possessão demoníaca sob esse prisma, de pessoas que estão assim, elas perderam completamente as suas habilidades físicas, mentais, psicológicas, e estão controladas visivelmente pelo mal. Mas existe outro tipo de possessão demoníaca. Judas também foi possesso por um espírito maligno. Mas nesse momento Judas não caiu no chão, ele não se retorceu, ele não colocou a mão para trás, ele não começou a falar grosso. Judas simplesmente de terno e gravata saiu da presença de Jesus e foi traí-lo e foi vendê-lo. Apenas isso. Em sã consciência. Em sã consciência. Eu lembro de uma conversa de dois amigos. Um pastoreava uma região de São Paulo, outra uma região completamente oposta. E um desses amigos disse para esse pastor: cara, não sei o que acontece na minha igreja, porque assim, todo final de semana tem possessão demoníaca. Impressionante. Todo final de semana a gente junta ali os diáconos e leva alguém para expulsar um espírito imundo. Ele vivia numa região muito carente de São Paulo, muito carente. E ele falou: por que na sua igreja não acontece isso? Já teve isso na sua igreja? E esse outro amigo falou: não, nunca tive casos assim na igreja. E ele deu uma resposta que eu achei interessante. Aí ele falou: sabe, fulano de tal, muitas vezes os demônios da Zona Sul são diferentes dos demônios da Zona Norte. Os demônios da periferia agem de forma diferente dos demônios de Alphaville. Satanás age. Tem muita gente de terno e gravata, estabelecendo leis, governando países, mas que são
completamente possuídos pelo mal. Agora, note que Paulo diz que Satanás atua nos filhos da desobediência. Desobediência. Por quê? Eu acho que é importante fazer uma ressalva aqui. Porque assim, filhos da desobediência são aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que não se renderam ao amor de Jesus, aqueles que não nasceram de novo. São esses os filhos da desobediência. Aqueles que não receberam todas as bênçãos que nós aprendemos no capítulo 1 de Efésios, certo? São esses os filhos da desobediência. Agora, isso para você é muito importante, muito importante. Olha o que diz João, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno, o quê? Não os toca. Então, se você é nascido de Deus, se você foi regenerado, se você teve encontro com Jesus, se você é discípulo do Senhor, você não precisa ter medo de nenhuma ação demoníaca na sua vida. Você não precisa ter medo do diabo. É o diabo que tem medo de você. É ele que bate em retirada. É ele que foge de você. Você o resiste, a Bíblia diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tem que ter medo, não. Mas ele atua. E a gente aprendeu isso. Agora, por que Paulo fala dos filhos da desobediência? Acho um termo interessante. Filhos da desobediência? A gente falou no começo sobre morte espiritual. Nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais. Somos filhos da desobediência deles também. Somos parte de uma raça que é desobediente por natureza. Pais e mães aqui. A gente consegue perceber, identificar sinais de pecaminosidade, rebeldia, maldade, injustiça na vida dos nossos filhos, muitas vezes nos primeiros meses de vida. Então a gente tem um mito da criança completamente pura, uma folhinha em branco. Não! Criança não é uma folhinha em branco. Criança é pecadora, ela é rebelde, ela tem maldade no coração também desde o seu nascimento. E é aqui, pais e mães, que a paternidade e a maternidade devem começar. É aqui. Porque o nosso primeiro papel como pais e mães não é a moralização dos nossos filhos. Ensinar para eles o que é certo e errado. O primeiro passo na criação de filhos é a evangelização deles. Os nossos filhos não precisam apenas saber o que é certo e errado. Os nossos filhos precisam nascer de novo. Você tem que evangelizar os seus filhos. Falar de Jesus para eles, desafiá-los a se arrependerem dos seus pecados e correrem para Jesus. Olha Davi no Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. Pronto. Ou Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Não há um só. Não há. Isso vai ficar mais claro quando Paulo trata da última força que escraviza pessoas, que a gente chama de carne. Carne. Olha só, versículo 3, o último versículo que a gente vai conversar. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne é uma palavra muito usada no Novo Testamento para descrever a nossa natureza pecaminosa, rebelde, corrompida, inclinada para o mal. A nossa carne, a nossa natureza é inclinada para o mal, pessoal. Alguém tem dúvida disso? A gente tem que se esforçar para fazer o bem. Pelo menos é o meu caso, eu não sei se é o seu caso. Acho que é também. A gente tem que se esforçar para fazer o bem. Por exemplo, amar pessoas que não merecem o nosso amor, que não fizeram nada para merecer, é difícil. Mas ter raiva delas é muito fácil. Perdoar quem nos feriu é difícil. Guardar rancor é fácil. Falar a verdade em situações cruciais é difícil.
Mentir é fácil. Ser generoso com as pessoas é difícil. Ser avarento é fácil. Ter um coração agradecido pelo que Deus tem feito, pelas pessoas, é difícil. Reclamar, criticar é muito fácil. Por quê? Porque a nossa natureza é inclinada para o mal. Não tem jeito. Essa carne aqui é corrompida, ela é rebelde. Por isso que eu digo que é a força mais poderosa que escraviza pessoas. Não é a corrente cultural do mundo, não é o diabo. O nosso maior inimigo é aquele que nós enxergamos diante do espelho, quando nós estamos olhando para ele, somos nós. Porque você pode estar no meio de uma correnteza avassaladora, sem ceder, é possível. Você pode resistir à tentação do diabo, é possível também, os ataques dele é possível, mas quando a gente fala da nossa carne, como é difícil, a tal ponto que o apóstolo Paulo disse, maldito homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, dessa carne miserável, porque assim o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, é uma guerra, é uma batalha que nós travamos dentro de nós. O apóstolo Paulo usa em Gálatas esse termo, tirado do contexto militar. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma batalha hercúlea, é difícil. Agora, olha o que Paulo diz aqui. Entre os quais todos nós andamos outrora. O que ele está dizendo é, nós não andamos mais de acordo com as inclinações da carne, porque a nossa vida mudou, a batalha continua, a luta contra o pecado existe, até o final da nossa vida, até o fim dos nossos dias, a gente vai estar travando essa batalha contra a nossa carne, mas, pessoal, quando Jesus entra na nossa história, quando nós nos rendemos ao amor de Jesus, tudo na nossa vida muda. Nós nos tornamos novas criaturas, nós recebemos uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida, nós nascemos de novo. Essa é a palavra regeneração, o significado de regeneração é nascer de novo, é uma outra pessoa. Se você desde a sua conversão continua exatamente do mesmo jeito, você ainda não teve um encontro com Jesus, é fato. Não é legalismo, não, é fato. Eu não estou dizendo que você tenha que ser perfeito, porque nós não somos e nunca seremos aqui, do lado de cá da história, só do lado de lá da eternidade. Enquanto nós estivermos fincados com o nosso pé na história, nós vamos lutar contra o pecado. Mas se um dia eu encontrei com Jesus, a minha vida precisa mudar, tem que mudar. Porque quando Jesus me encontra e transforma o meu coração, Ele envia o Espírito Santo dEle para habitar em mim, e o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em mim, é quem me fortalece para produzir um fruto de justiça, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, é fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita na sua vida, esse fruto precisa emergir de você, precisa. Então aí, a gente começa a andar de forma diferente, a gente passa a enxergar a vida a partir de outra ótica, de outra perspectiva. As coisas que nós ouvíamos, nós não ouvimos mais. Que nós falávamos, nós não falamos mais. Que nós fazíamos, nós não fazemos mais. As coisas que nós amávamos, nós passamos a odiar. Aquilo que a gente odiava, a gente passa a amar. Isso só acontece quando Jesus entra no nosso coração. A luta vai continuar, mas há uma conversão, uma mudança de vida radical. A gente começa a nadar contra a correnteza cultural. Agora, chegando já ao fim, Paulo diz que nós éramos, preste atenção, por natureza também filhos da ira, como também os demais. O pessoal costuma dizer que todos são filhos de Deus.
Sob essa ótica aqui, sim. Alguns são filhos de Deus adotados em Cristo Jesus, e outros são filhos da ira de Deus. Você pode pensar, mas isso não é legal falar, pastor. Não é gentil, é impopular, é politicamente incorreto. Mas é o que a Bíblia diz. E falar isso para as pessoas é sinal de amor por elas. É sinal de amor por elas, está na Bíblia. Eu sei que tem coisa na Bíblia que a gente quer pular a leitura. Eu já vi muita gente torcendo esse versículo para falar que aqui não é ira de Deus, que não tem nada a ver com a ira de Deus. Tem, claro que tem. Já vou falar um pouquinho sobre isso, mas claro que tem. Ah, mas você não pode contar isso para as pessoas, que alguns são filhos da ira dele, porque elas vão ficar magoadas e machucadas. Não, não. Magoadas e machucadas, elas ficarão por toda a eternidade, se nós não falarmos isso para elas. Se nós não contarmos para elas que sem Cristo, elas não são filhas amadas de Deus, mas filhas da ira de Deus. Então, se a gente ama as pessoas, a gente não pode pular versículo como esse, a gente precisa encará-lo com maturidade e explicar para elas que sim, existe homens e mulheres que são filhos da ira de Deus, mas que há uma porta de amor para elas passarem, a fim de elas entrarem na casa do Pai como filhos e filhas amados e amadas. A gente está muito mais habituado em falar do amor de Deus do que da ira de Deus. Nós não queremos um Deus que se ira, nós queremos um Deus que ama. Deus é amor, sim. Tudo que Deus faz movido por amor, não por ódio, por amor. E como a gente compatibiliza, compactua a ira de Deus com o amor de Deus? Simples. Deus se ira porque Ele ama. Deus se ira diante da injustiça porque Ele ama a justiça. Deus se ira diante da maldade porque Ele ama a bondade. Deus se ira diante da miséria porque Ele ama a generosidade. Deus se ira com a impureza, a depravação, porque Ele ama a santidade. Ou seja, Deus se ira porque Ele ama. Amor e ira não são incompatíveis, eles são complementares. E Deus seja louvado porque Ele se ira. Porque um Deus que não se ira diante da violência, da miséria, da maldade, da vingança, da inveja, dos ciúmes, é um Deus que eu não quero. Eu quero um Deus que não compactua com o mal e que prometeu que um dia Ele vai extirpar o mal desse mundo e estabelecer aqui um reino de paz. Esse é o Deus que eu quero. Eu quero que esse Deus salve todas as pessoas, indistintamente. Mas ao mesmo tempo eu quero um Deus que se ira diante do mal, que chora diante de mulheres, crianças, homens, idosos, que sofrem violência todos os dias nesse mundo. Eu prefiro um Deus assim. Nós não precisamos anular a ira de Deus para nós contemplarmos o amor de Deus. Nós podemos olhar a ira de Deus a partir do prisma do seu amor. Bem, vocês viram aqui a condição do ser humano, né? Espiritualmente mortos, espiritualmente escravizados pelo mundo, por Satanás, pela carne, filhos da desobediência, filhos da ira. Essa é a condição do ser humano. Por isso que eu repudio toda tentativa de adoçar o Evangelho e torná-lo mais palatável, mais gostoso, mais digestivo, menos ofensivo, menos agressivo, menos chocante, menos escandaloso. Existem muitas pessoas, muitos pregadores que tentam botar um invólucro ao redor do Evangelho e adulterá-lo, e mascará-lo, para que ele não diga isso às pessoas. Sem Deus vocês estão mortos, irremediavelmente mortos, não há solução de salvação para vocês. Eu repudio esse Evangelho. Eu repudio toda tentativa de nós massagearmos o ego humano para que o ser humano se sinta bem consigo mesmo, mesmo vivendo distante de Deus. Eu repudio, porque o Evangelho primeiramente faz com que as pessoas se sintam mal. O Evangelho primeiramente apresenta as más notícias. E as más notícias são essas aqui.
que nós falamos. O Evangelho primeiro fala para o ser humano se sentir morto espiritualmente, perdido, sem solução. Porque só assim as pessoas vão correr para Deus buscando o remédio da maravilhosa graça do Senhor. Caso contrário, não. Não. Se a gente não tratar a condição humana de forma correta, se nós não falarmos para as pessoas a gravidade do problema delas, a profundidade do problema delas, a capilaridade do problema delas, o Evangelho deixa de ser uma boa notícia. Se nós não mostrarmos quão grave, quão profundo é o pecado humano, quão ofensivo ele é, as pessoas não vão se vislumbrar, se encantar com a graça maravilhosa de Deus. A graça só é maravilhosa porque o nosso problema é profundo. E o meu papel, o nosso papel, não é fazer com que as pessoas se sintam bem. O nosso papel é falar a verdade para elas, porque somente a verdade liberta. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entenda isso, você que está aqui. Entenda isso. O problema do pecado é muito grave. Para você olhar a gravidade do pecado, olha para a cruz. A solução de Deus para o pecado foi enviar o seu único filho para esse mundo, para que o seu filho fosse triturado naquela cruz, por causa do pecado, por amor de nós. O problema é sério. A gente tem que tratar o pecado com seriedade, porque ele é sério. As pessoas não precisam de mais moralismo, de mais leis, de mais religião, de mais conhecimento bíblico. O que as pessoas precisam, talvez você que está aqui hoje, é nascer de novo, é de regeneração. Caso contrário, a gente vai estar colocando band-aid num defunto, achando que ele vai se levantar e não vai. Ele precisa de uma nova vida. Agora, como isso é possível? Como alguém que está morto espiritualmente pode se levantar, pode ter vida novamente? Essa é outra parte da mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia, aí sim ela se torna uma boa notícia. Porque se eu consigo, pelos meus esforços e méritos, recobrar a minha vida, ganhar a minha salvação, então está tudo certo. Não depende de Deus, mas a salvação pertence ao Senhor. É graça maravilhosa. E aí, o capítulo 2, versículo 1 faz todo sentido, eu encerro com ele. Quando ele diz assim: Ele vos deu vida. Você pode ler comigo? Ele vos deu vida. Não interessa a sua condição hoje. Se você se sente espiritualmente morto, se a chama do seu coração apagou, se você está espiritualmente apático, se você se sente escravizado pelo mundo, por Satanás, se você está perdendo as batalhas contra a sua carne, não importa. A boa notícia do Evangelho é: sim, você está morto, você está escravizado, você está perdido, mas há vida disponível para você hoje. E quem dá vida é Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu todas as forças escravizadoras da nossa vida. Ele pode dar vida para você, nesse dia, nesse momento. E sabe por que Ele pode dar vida para você hoje? Porque Ele já deu a vida por você. Ele pode te dar vida. Talvez o que falte para você nesse momento é se arrepender dos seus pecados. Se você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, pode ser que hoje Deus trouxe você aqui para que você faça essa oração de entrega. E eu quero dizer para você, o que você precisa, a única coisa que você tem que fazer para receber graciosamente de Deus essa vida, é se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez essa oração de entrega do seu coração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, não falar em voz alta, mas orar aí, no seu coração, entregar a sua vida ao Senhor e se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Jesus, porque há vida para você. Ele vos deu vida, é Ele quem dá vida.
Feche seus olhos nesse momento. Se você já teve encontro com Jesus, se você já é um discípulo de Jesus, você não precisa fazer essa oração. Eu quero que você faça só se você ainda não teve esse encontro. Se a sua vida ainda não mudou. Se você ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Fale com Deus nesse momento e diga assim: Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa mensagem. É uma mensagem desconfortável para ouvir. É uma mensagem que ofende o meu ego, que mostra que eu não posso me salvar, que apresenta para mim os meus pecados, diz que eu sou um pecador, que eu estou espiritualmente morto, que eu sou filho da desobediência, filho da ira, e que não há solução para mim. Mas nesse momento, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, os meus delitos. Eu quero confessar que Jesus é o meu Salvador. Por favor, Senhor, faz morada na minha vida. Me aceita como seu filho amado. Muda a minha história. Apaga todas as minhas transgressões. Tira a culpa de cima de mim. Por favor, me salva, Senhor. Me dá vida. Porque eu sei que a vida que o Senhor tem a oferecer é uma vida abundante. Transforma não apenas a mim, transforma a minha casa, transforma a minha família, para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. É a minha oração nesse momento. Eu faço essa oração pelos méritos e no nome do Senhor Jesus.